Olá, pessoas! Sejam bem-vindos ao Como Colorir. E nessa semana a gente vai ter uma aula bem curtinha ensinando como colorir folhas amarronzadas assim, ó, nesse estilo. Se você quer aprender a colorir essa rosa, entender um pouquinho como você deve colorir usando o lápis ceroso, a aula da semana passada fala sobre isso. E com certeza você deve estar pensando aí, meu Deus do céu, que ilustração mais maravilhosa, onde que eu arrumo essa ilustração? E é muito simples, esse desenho aqui foi feito pelo meu amigo Danilo Alucar, lá do Instagram, e você também pode imprimir, porque ele disponibilizou esse desenho gratuitamente para todo mundo. Então, é só você ir na caixinha de descrição desse vídeo aqui no YouTube, que tem um link que vai direcionar direto lá no Instagram dele, você segue o Danilo e baixa a sua ilustração. E para essa semana eu vou ensinar especificamente essas duas folhinhas aqui, mas que copiando a técnica você consegue reproduzir nas demais folhinhas até que fique desse jeito aqui. Então, separe aí, essa semana eu vou utilizar os lápis de cor da linha Lira Groove. Essa caixinha aqui, ó, que tem uma casinha, então separe as seguintes cores. A referência dos lápis é 58, 84 e 87. E você consegue enxergar ela bem aqui. E a primeira cor que a gente vai utilizar nessa folha é o marrom, que tem a referência final 87. A gente vai pensar o seguinte, tá vendo essa linha bem no meio da folha? A gente vai se basear nela. A partir desse ponto, nós vamos colorir a folha de maneira suave. Observe que eu estou fazendo uma pintura uniforme e fina. Isso significa o quê? Que é sem fazer muita pressão na mão. Uniforme significa que ela vai ter a mesma quantia de pigmento do começo ao fim. E observe que também eu fiz a pintura apenas no centro da folha. Agora na banda direita, não, na banda esquerda da minha folha, eu já fiz uma pintura um pouquinho mais alta. Observa que eu fui até lá em cima dessa linha central. A segunda cor que eu vou utilizar é esse verde oliva lindo, que tem a referência 84. E agora é o seguinte, eu vou pintar por toda a folha. Vou passar por cima do marrom que eu já tinha colocado. Vou passar também em todos os cantos dessa folha. Essa parte da pintura é bem fácil. Agora a gente vai prestar atenção no movimento da mão. Observe que eu faço movimentos circulares, mas um círculo mais grande. Às vezes eu gosto de usar círculos pequenos para quando eu preciso preencher espaços menores e também eu preciso que a pintura fique mais intensa naquele lugar. Aqui não, eu estou utilizando o movimento de círculo maior para poder preencher essas áreas. Um outro detalhe muito importante, observa só, aqui não tem técnica de degradê, é só preenchimento de cor. O que a gente vai fazer aqui é uma pintura utilizando a cor como ferramenta principal e não a técnica de aplicação do lápis no papel. Olha como dá diferença. Você consegue fazer pintura usando apenas uma cor só de lápis, um lápis só controlando o peso da sua mão. Hoje a gente vai usar o recurso que a gente tem, que a cor proporciona. E a última cor que a gente vai usar é da referência 58, que é esse verde escuro bonito. E eu começo primeiro dando um trato nas linhas. É muito legal quando a gente está fazendo esses coloridos, a linha toda é preta e você faça esse contorno, deixando a mão mais firme, como se fosse uma canetinha, sabe? Passando por cima da linha. Ele vai dar um tom diferenciado na linha preta e vai deixar o seu colorido mais interessante. E agora preste bem atenção nesses detalhes. Eu vou colorir apenas a lateral da folha. Observe que eu não encosto o lápis verde na linha final do canto da folha. Eu só vou fazer uma pintura suave. E aqui eu vou utilizar o recurso da cor. Desse lado esquerdo, eu subi bem a cor verde até lá em cima, em toda a lateral. Nessa parte que encosta na rosa, eu também encostei a cor verde ali pertinho da linha do desenho. Na outra lateral, eu começo lá embaixo, que vai trazer a profundidade, e conforme vai subindo, eu vou afastando a cor da linha final do desenho.
Para complementar, fazer uma mistura dessas cores, eu voltei com o verde oliva, pintando por cima de tudo. Essa etapa, na minha cabeça, ela funciona como se fosse um blender. Eu sempre uso o lápis de tom mais claro para misturar o lápis de tom mais escuro. E dá bastante diferença, viu? E agora eu vou voltar também com a cor marrom. Esse tom de marrom, ele é mais quente do que o tom de verde. Olha só, por ele ser mais quente, ele já vai dar um contraste natural na folha e vai deixá-la muito mais complexa e interessante. A ponto de a gente olhar, às vezes, e pensar assim, nossa, será que tem vermelho nessa folha? Será que tem laranja? E na verdade não, é só uma pintura utilizando cores mesmo. Repare que aqui eu voltei com o verde oliva para passar por cima do verde escuro e fazer essa mistura e deixar tudo bem perfeitinho. Aqui também eu reforço tanto o lado esquerdo quanto o lado direito da folha e faz com que ela fique bem bonitinha assim, cheia de tons, nuances e diferenças. E folha terminada. Agora a gente vai prestar bastante atenção, porque essa segunda folha ela vai estar um pouquinho diferente da primeira. E a única diferença é a questão da sobreposição. Você consegue perceber que a primeira folha está por cima dessa segunda? Então, por isso, eu vou começar colorindo a parte em que as duas folhas se encostam. E isso vai dar essa impressão de sobreposição. Uma folha está gerando uma sombra natural em cima da outra. Aqui eu já usei um pouco mais a técnica do degradê, porque perto da linha em que as folhas se encontram, eu deixei o meu lápis com bastante força. Mas nos outros lugares eu deixei a mão mais suave. Olha só, aqui eu fiz o centro com bastante cor marrom. E depois de tudo, como vocês já sabem, a gente entra com o verde oliva, preenchendo todo o espaço. É bem interessante esse processo porque quando a gente passa a primeira camada com marrom e depois vem passando por cima a camada com o verde oliva, a gente já vai construir aí uma camada de união. O verde oliva vai misturar essas duas cores, criando uma cor que não tinha. Por isso que é interessante, com essa técnica que eu estou ensinando vocês agora, usar um lápis de cor que tenha um pouco de transparência. Então, nesse caso, eu não indico que vocês utilizem, por exemplo, o Super Soft, que ele tem um fundo mais branco para as cores. Ele não vai fazer essa mistura tão bem. Aqui, nesse caso, você pode usar a linha Eco da Faber-Castell, os lápis da Tris, você pode usar também a linha Lira, que eu estou utilizando, entre outros. Pode ser lápis ceroso, mas pode ser lápis secos também. Enquanto eu conversava sobre esse outro assunto, eu já utilizei também o lápis de cor verde, ia falar azul, verde escuro em cima de tudo isso. E aqui o foco foi a parte de baixo da folha e também as laterais. Na lateral de baixo, eu fiz uma linha mais completa, observa só. Já na de cima, eu não comecei encostada na sobreposição das folhas. Eu dei um espacinho e daí eu fiz a pintura com esse verde mais escuro. E no final, a gente faz um arremate na nossa pintura, que é valorizando os contornos, passando com esse verde mais escuro. Eu achei importante mostrar bem de pertinho para vocês essa técnica de pintura, que ela não fica perfeita. Olha só, a pintura ela fica toda falhadinha assim, que é o que traz essa ilusão de ótica quando a gente olha de longe. Eu vou mostrar essa aqui, ó. Você pode perceber que ela tá um pouquinho mais brilhosa do que essa. A única diferença é que o verde tá mais escuro aqui do que aqui. É outro lápis de cor? Não, na verdade é só a mãozinha. Aqui a mãozinha estava mais forte, eu pintei em dias diferentes, e aqui a mãozinha estava mais fraquinha. Então, você vai ter resultados diferentes, dependendo do peso da sua mão. Aqui, confesso que eu achei bem mais interessante, porque eu gosto mais de contrastes. E olha só os detalhes, ó, dá para ver bem aqui a marca do lápis. Aqui, ó, repara que até tá um pouquinho rabiscado. Rabiscado não, riscado que chama, que é por causa da qualidade do lápis. Ele deixou um pouquinho riscadinho a minha folha, mas ficou bonito mesmo assim, ó. Vou mostrar aqui de pertinho para vocês verem como que é. Então, ó, não tem perfeição nessa pintura. Ela é uma questão de mistura de cores mesmo, para dar esse efeito. Ó, que interessante.
E espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Como vocês viram, eu já comecei a colorir o diamante, eu ainda não concluí ele por completo. E na próxima aula eu vou ensinar como colorir essa coruja maravilhosa aqui. Então, se você gostou, se inscreva no Como Colorir. Nós temos vídeos todos os sábados às 11 da manhã. E convide seus amigos para conhecer também aqui o Como Colorir. Deixa seu like também, que isso colabora com o crescimento do canal. E é isso aí, gente. Até a próxima aula. Tchau!